Bom, boa tarde, professor José Rodrigues Seabra Filho, nosso convidado hoje aqui do canal do GT Neoplatonismo. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, boa tarde a todos. É um prazer recebê-lo aqui. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a tradução, né? Me parece que a primeira tradução completa das Enéadas de Plotino, realizada pelo professor José Rodrigues, da USP, e o professor Juvino Alves Maia Júnior, da UFPB, e de modo que nós temos já no Brasil, com essa edição, um material, né, disponível aí para os alunos, os pesquisadores, enfim, algo que de fato é sempre louvável do ponto de vista da pesquisa, né, facilitar o acesso de autores tão difíceis, né, para os alunos de uma maneira geral que não dominam as demais traduções em outras línguas, né. Eu vou apresentar rapidamente o professor José Rodrigues, que infelizmente o Juvino, a gente não conta com ele aqui, mas é um trabalho coletivo, ele está presente aqui em memória, digamos assim, mensagem que a gente vai estar sempre se referindo a esse trabalho coletivo, né. Então, o professor José Rodrigues Seabra Filho é graduado em letras e tem doutorado também em letras clássicas e livre docência pela USP, atualmente professor associado da Universidade de São Paulo, e sua área de especialização é gramática latina e tradução de textos do latim clássico, né. O professor Juvino Alves Maia Júnior possui graduação em língua portuguesa pela Universidade de São Paulo e também graduação em língua grega e latina pela mesma Universidade de São Paulo, né, mestrado em letras, também em literatura e língua portuguesa, doutorado em letras clássicas, e também é professor titular na Universidade Federal da Paraíba. E tem também suas pesquisas aí nas áreas, com ênfase nas áreas de traduções de grego e de língua latina, né? De maneira que estamos aqui conversando com o professor José Seabra, mas com dois professores com formação e pesquisa na área das línguas clássicas, né? Bom, eu começaria, professor, colocando aqui para as nossas... para iniciar essa nossa conversa, perguntando como é que foi o encontro, né, de vocês com as Enéadas, como é que Plotino surge como uma proposta de tradução? Primeiramente, eu agradeço ao professor Cícero Bezerra esta oportunidade de divulgar o meu trabalho, né, na área de clássicos. O projeto de tradução das Enéadas surgiu por um convite da professora Beatriz Qualia Pereira, que é a coordenadora geral da Nova Acrópole de Santos. Ela nos solicitou a tradução da obra, né, porque, pelo menos quando nós começamos, em 2014, não havia divulgação ainda em português, né? E eu creio que ainda hoje essa nossa deve ser a única divulgação em português da obra de Plotino. Então, ela nos solicitou a tradução, né, e então eu convidei o professor Juvino Alves Maia Júnior, da Universidade Federal da Paraíba, professor de grego, para auxiliar no trabalho, né, para que o trabalho fosse mais agilizado, né, mesmo porque é um projeto muito grande, né. Nós começamos em 2014, esta primeira Enéada aqui foi publicada em 2014, e a sexta, a última, foi em 2019. Então, 6 anos de trabalho, né. Nós produzimos assim uma edição bilíngue, né, com uma tradução bem literal, de maneira que, por exemplo, aqui de um lado o texto original grego, de Plotino, e aqui ao lado a tradução portuguesa.
De modo que quem conhece um pouquinho de grego pode, né, do grego clássico, pode acompanhar, porque está bem literal a tradução. Né? Foi um trabalho demorado, então. Né? A primeira Enéada em 2014, depois a segunda, a terceira, assim, nos anos seguintes, até a sexta Enéada, que nós publicamos em 2 tomos, né, em 2019. E é um projeto aí que deu muito trabalho, mas aí nós fomos, aos poucos, né, trabalhando assim sempre de uma tradução bem literal, não fugir ao texto. Né. Foi esse, de maneira geral, esse foi o projeto, né, bem sucedido, já completamos. Uhum. Professor, pensando um pouco a lida com um autor tão complexo, digamos assim, enfim, a tradução é sempre um desafio, né, para quem lida com os originais. Eu sei que o senhor tem mais trato na área do latim, com Cícero, se não me falha a memória, a tradução de autores importantes da língua latina. Pessoalmente, nessa sua empreitada, né, nessa empreitada de vocês, mas particularmente aqui o seu trabalho, né, como é que Plotino, né, se apresentou em sua filosofia? Teve algum impacto em termos de perspectiva da sua filosofia? Teve alguma dificuldade do ponto de vista da compreensão ou da relação mesmo com o texto grego? Todo esse complexo sistema, digamos assim, neoplatônico que as Enéadas, enfim, né, de certa maneira inaugura aí textualmente? Ou não? Foi mais simples mesmo? Não teve nenhuma... Realmente foi um trabalho difícil, difícil. O texto de Plotino é muito abstrato, muito difícil. A dificuldade não é a tradução. Né? O grego aí é um grego clássico, fluente, e aí não há problema. Né? Mas eu digo a compreensão do texto. Né? É metafísica em Plotino. Né? Então, às vezes, os trechos são abstratos por demais. Né? Então, a dificuldade de compreensão é grande, né? Tanto na nossa tradução como no original. Outra dificuldade que nós encontramos nós não tivemos assim uma tradução portuguesa para comparar, né? Para comparar com a nossa. Né? E aí nós pudemos fazer alguns cotejamentos com edições europeias, edição francesa, edição italiana, edição inglesa. A edição francesa, muito boa, da editora Bellettre, né, o tradutor é Bréhier, uma tradução muito boa, mas não é literal, não. Né? Não é possível fazer como seria possível na nossa aqui. Por exemplo, o leitor que conhece um pouquinho do grego pode acompanhar literalmente. Né? Isso aí não é possível na edição francesa. Né? Então, são boas edições europeias, mas não são literais. Né? E o nosso trabalho, a nossa proposta era a tradução literal. Nós não procuramos não mexer no texto, não interferir. Então, uma dificuldade foi essa. O trabalho, inicialmente, o professor Juvino traduzia de cada Enéia, por exemplo, da primeira, da segunda, o professor Juvino traduzia inicialmente os tratados ímpares, né, o primeiro, o terceiro, o quinto, o sétimo e o nono, e eu traduzia os tratados pares, segundo, etc. E, evidentemente, com hoje o uso da internet, ficava fácil o trabalho. Ele mandava o arquivo para mim, eu conferia a tradução dele e vice-versa. Né? Eu mandava a mim, ele conferia. Depois, ao final, nós faríamos uma conferência de todo o texto, uma revisão, né? E aí a publicação. Né? A publicação, assim, é edição bilíngue,
com um texto com notas necessárias, né, como as edições europeias. Como há muita dificuldade, né, sempre colocamos uma introdução para ajudar na compreensão do texto. E em cada volume nós colocamos atrás uma espécie de sinopse, né, do conteúdo. Por exemplo, a primeira Enéada, aqui o conteúdo, e assim as demais. Então, foi um trabalho demorado, né, praticamente 6 anos. Mas a dificuldade é isso. Assim, professor, só uma dúvida, porque eu não tive, confesso que eu não tive acesso ainda ao material, pretendo ter acesso para inclusive, conferir, né, enfim, mas me parece que o que está na internet, que é alguma coisa que eu vi, vocês não mantiveram aquela estrutura, digamos, mais clássica ou mais utilizada de citar ao lado a Enéada, o tratado, o capítulo e a linha, como as referências em termos de localização dos textos, ou consta na edição? Quero dizer o índice, não é? Não, os capítulos, as linhas ao lado, conforme... Entendeu? Isso aí, de fato, o trabalho foi muito grande e faltou esta parte. Né? O trabalho é completo, mas não chegamos a fazer isso que em edições mais sofisticadas, europeias, nós encontramos. Né? Uhum. Sim. Isso pensando mais nas citações, né, como os alunos citariam, as pessoas citariam o texto, geralmente ajuda, quer dizer, de fato ajuda muito. Ajuda muito, tem razão. Né? Aí, no caso da citação, aqui o estudioso pode citar pelo menos o livro e o tratado. Né? Uhum. Ser citado. Mas faltou esta parte, né, o texto clássico grego, é possível indicar até a linha. Né? E nesse caso nosso não foi. Embora esteja muito bem aqui casado. O leitor vai encontrar aqui, até na mesma linha, a tradução. Né? O texto grego e a tradução. Mas faltou isso aí. A indicação mais rigorosa. Uhum. E teve algum conceito, digamos, alguma coisa que você, curiosidade minha mesmo assim, alguma coisa específica que tenha chamado a atenção, que na tradução foi aquela famosa pedra, digamos assim, para tentar, ou o texto, como o senhor já comentou, por ser fluido do ponto de vista da língua, não propiciou nenhum problema do tipo assim, vamos manter isso, ter que cotejar com mais traduções, se teve alguma tradução específica que foi utilizada, ou não houve esse tipo de problema. Eu imagino que deve ter questões, na maioria das vezes, que desencadeiam uma certa dúvida, terminologicamente, né, se mantém uma palavra ou outra, ou não teve nada disso, foi uma coisa mais... Não, de fato. Aí nós pudemos seguir mais ou menos edições europeias, né? Por exemplo, quando Plotino fala sobre as 3 bases, as 3 hipóstases, né? As 3 bases do pensamento de Plotino, a primeira base, que é o uno, né? Em grego é torren. O Plotino usa o numeral 1, forma neutra, e o artigo neutro, então o numeral substantivado. A tradução rigorosa seria o mas nós usamos mais a forma italiana, que é mais usada, né? O uno, para essa primeira base do pensamento de Plotino. As demais bases, sem problema, seria a segunda, o Ronus, que é o pensamento ou a inteligência, né? E Repsique, a alma. Nos demais, nós não tivemos problema. Não. O texto, como eu disse, é um grego fluente,
A dificuldade é realmente a abstração, né? É mais pensamento do que palavras. Então, é abstrato. Ô, professor. O leitor pode ter certeza, não é só em uma tradução brasileira, portuguesa, francesa, é o original grego. É um texto muito difícil, muito abstrato. Ainda nessa questão assim, de algum termo, como é que vocês lidaram com Prodos? Pensaram como processão ou como emanação? Ou não fizeram essa distinção? Não chegamos a fazer a distinção. Porque, veja, o nosso trabalho não foi mesmo assim um trabalho de filósofo, de entender, foi um trabalho de tradutor, sem um tradutor que não interfere no texto, né? Que procura traduzir bem literalmente, sem interferência, né? Então, o nosso trabalho não foi exatamente de análise, né, da filosofia de Plotino, mas simplesmente passar todo esse texto sem mudar ou sem comentar, vamos dizer assim. Uhum. O famoso o Murasco, o nosso saudoso Murasco, ele sempre, eu tive a oportunidade de ter aula de grego com ele, e ele sempre dizia deixar o texto falar, né? Deixar o texto falar. Enfim, é isso, né? Bom, eu acho que nós conversamos já aqui um pouco sobre a tradução, que, mais uma vez, eu quero deixar assim registrado, né, aqui para o GT, que, embora tenhamos, né, algumas traduções já, o Baracat Júnior tem a tradução de algumas Enéadas, eu acho que o João Lupe também traduziu uma Enéada, se não me falha a memória agora, mas realmente é o conjunto das Enéadas, né, assim, publicado em língua portuguesa, é a primeira mesmo, né, e de modo que é um marco aí em termos de tradução, né, de divulgação da obra de Plotino, e que todos nós sabemos da importância que tem nos estudos neoplatônicos. Eu queria agradecer ao professor, mais uma vez, e se quiser fazer as suas últimas colocações, fique à vontade. Você disse bem agora da importância deste texto. Porque, veja, da filosofia racional grega da antiguidade, nós temos, chegaram até nossos dias, a obra praticamente completa de Platão, a obra praticamente completa de Aristóteles e a obra completa de Plotino. Só desses três, né? É claro, o Plotino é o menos conhecido dos três, o menos divulgado, né? Evidentemente, a base de Plotino aí é Platão, as ideias de Platão e também de Aristóteles. Nós sentimos isso na tradução, né? Não existiria Plotino, filósofo, se não tivesse existido antes Platão, se não tivesse existido Aristóteles. Mas são esses três conjuntos de importância para a filosofia ocidental, principalmente. Então, a sua observação é válida, né? O trabalho, embora seja o menos divulgado dos três, mas faltava isso aqui entre nós, faltava essa obra, né? E aí, um estudioso tem à disposição essas edições e poderá até, como são edições bilíngues, né, poderá até fazer um cotejamento com o texto original, né? Poderá aproveitar bem este trabalho. É o que estava faltando entre nós. Muito bem. Essa foi mais uma conversa sobre neoplatonismo e muito obrigado, professor, e até uma outra oportunidade. Muito obrigado, agradeço muito esta oportunidade de divulgar todo este trabalho. Obrigado.